Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma live. Hoje iremos falar sobre por que é importante reconhecer suas emoções. Vocês têm ouvido bastante falar sobre isso? Porque por mais que a gente fale mais hoje e esteja chegando em mais pessoas, o que é bom, ainda é muito comum, bastante comum, ver pessoas não entendendo como é que faz isso na prática. Mas o problema mesmo é que até em conhecimento, muitas pessoas não têm noção do que se trata reconhecer suas emoções. Então, a gente precisa abordar esse tema mesmo. E se você já entende sobre esse tema, você pode participar aqui da live, trazer suas percepções sobre, mas você também pode passar esse conhecimento adiante, né? Boa noite, gente. Todos sejam muito bem-vindos, muito boa noite. E então, a gente trabalha bastante com esse cuidado em reconhecer emoções com crianças, mas é um cuidado que nós devemos ter muito com as crianças e com todos nós, a vida inteira, e muito com os idosos também, tá? Nós precisamos sempre ser bastante atentos aos idosos, até porque eles muitas vezes vão perdendo a autonomia, né? Eles vão ficando muitas vezes mais quietos, mais guardadinhos, assim, e isso pode ser muito prejudicial à saúde deles. Então, nós precisamos sempre estar atentos a todos nós. Somos uma família, né? Somos uma espécie social e a gente precisa ajudar uns aos outros, pois isso também vai chegar em nós. Então, tem aqui no meu histórico posters para crianças, né, de reconhecimento de emoções, que é bem lúdico, então é bem legal de passar para as crianças, mas é muito importante na vida adulta a gente fazer isso, de entender, nossa, eu preciso nomear o sentimento que estou vivendo agora, as emoções que estão fazendo parte da minha vida ultimamente. Então, esse é o tema de hoje. Gente, compartilhe essa live com quem vocês conhecem. Participem, façam perguntas, tá? É uma live que eu sempre gosto de ter a presença de vocês, tá bom? Então, assim, é muito comum, na verdade, as pessoas dizerem que a melhor coisa a se fazer quando você está triste por alguma coisa que aconteceu é tentar esquecer aquilo, é tentar se distrair. E muitas vezes também não precisa ninguém dizer nada, mas só de você sentir a emoção e o sentimento que vem de uma determinada situação que você está vivendo, de um determinado momento da sua vida, somente isso já é suficiente para você nem querer pensar, nem querer sentir. Então é muito comum a gente achar que tem que se distrair, não é? E nós realmente vivemos num mundo em que parece que lê essa mensagem constantemente. E tudo é feito de uma forma que você se distraia, né? Então você pode criar diversas distrações, principalmente, por exemplo, pelo celular, né? Pelo computador. Mas outra coisa que é muito comum também é a gente saber que não funciona, né? Você pode lutar para não sentir um sentimento, mas de alguma forma isso vai voltar. De alguma forma você vai sentir a tensão se apresentando na sua vida, ou naquele momento que você vai dormir, por exemplo, né? Aí você começa a experimentar todos aqueles sentimentos e aquelas emoções que você acreditava que estava conseguindo controlar, até porque você fez diversas ações durante o dia
e muitas vezes nem veio aquilo à sua mente. Outras vezes vem mesmo. Então, não funciona. Quando não funciona, a gente entra em desespero de pensar, nossa, então vou ter que ficar refém desse sentimento e eu não deveria. Todo mundo consegue controlar as emoções e eu não consigo. Todo mundo consegue se distrair, todo mundo consegue ficar feliz, postar fotos incríveis de felicidade na internet e eu não. O que vocês acham disso? Bom, a gente aprende muito com nós mesmos quando passamos a aceitar quem nós somos. Não é uma tarefa tão simples assim que, eu falo e eu faço. Porque quando você entende que você nem se aceita, você tá no começo, então, né? De uma descoberta ali. Você, nossa, nem sabia que eu não me aceitava. Então, quando você começa a entender isso, é que você pode fazer algo por você. Mas essas fotos são de felicidade mesmo? Eu não acredito. Então, temos, né, várias possibilidades. Tem fotos que provavelmente são de momentos especiais. Mas nós vivemos numa era em que queremos tanto provar para as pessoas e para nós mesmos, muitas vezes, que estamos bem e felizes, que às vezes é uma foto para provar, né? Mas a gente não fica postando todos os momentos da vida, certo? Então, ninguém é só felicidade. Ninguém vive de felicidade. Nós somos seres completos e que experimentamos diversas emoções e sentimentos ao longo de um dia e de uma vida, né? Então, assim, se você começa a se aceitar, você começa a entender que esse sentimento que tá em você hoje é o sentimento que tá em você hoje, pronto. Nossa, eu não gostaria, mas e aí, o que você vai fazer? Né? É melhor aceitar. E quando eu falo aceitar, não é, então se eu estou triste, eu devo me contentar em ser triste a vida inteira. Não é dessa maneira, tá? É sobre você reconhecer, eu estou triste hoje. Então, como é que eu lido comigo mesma? O que eu posso fazer por mim? É sempre importante a gente estar numa atitude de autocuidado, né? De poder ver o que você... Imagina que você vai ajudar uma outra pessoa. Então, talvez você tenha um jeito diferente ali de tratar uma outra pessoa. Às vezes você entende melhor, tem um pouco de empatia, assim, até maior do que com você mesmo. Então você pensa, vamos conversar um pouco. Você quer tal coisa? Eu faço uma sopinha pra você. Ou então você dá um abraço, né? Você tem um pouco mais de compreensão ali de uma situação, você fala, não, tá tudo bem, eu entendo que você tá passando por um momento difícil, não tem problema, a gente resolve isso depois. Boa noite, gente, pra quem tá entrando. Não esqueçam de compartilhar a live para que mais pessoas possam conhecer o trabalho e que também possam participar, tá bem? Não deixem de seguir o Instagram também, que lá é onde tem mais conteúdos no momento. E vocês ficam pertinho, tá bem? Mas aí, são vários pontos, né? Então, um é aceitar, e nesse aceitar você buscar não se contentar para sempre, mas cuidar daquele momento e tentar nomear. Talvez nomear não seja tão simples assim naquele primeiro dia. Imagina que você está passando por várias situações que ainda não se tornou claro para você como aquilo realmente te afeta e que sentimento está vindo ali para você entender e elaborar, por exemplo. Mas se você puder dar essa atenção para você mesmo, para dentro de você, vai ficando mais fácil um caminho para você realmente conseguir nomear, identificar, entender de onde está vindo, como se foi desencadeado. Então, um ponto muito importante assim, para todos nós, uns com os outros e com nós mesmos, principalmente, é a gente aprender a olhar para nós mesmos sem julgamento.
é a gente conseguir olhar para o nosso sentimento, para nossas emoções, sem julgamento, mas com muita humildade para conseguir realmente ouvi-lo, enxergá-lo. Se você não consegue fazer dessa maneira, pode ser que você nem consiga identificar de verdade o que você está sentindo. Você vai pensar um monte de outras coisas e não vai conseguir chegar no ponto. É o que acontece muitas vezes com outras pessoas, né? Obrigada pelo presente. Muito bem-vindo, Léo. É o que acontece muito. A gente vê hoje em dia, na internet, principalmente, as pessoas chegam já dizendo toda a verdade que tem sobre uma notícia, né? Não uma notícia, assim, que eu digo uma pesquisa, né? Não isso, assim. Não tô nem chegando nesse ponto. Mas um post, um assunto aí solto. As pessoas chegam certíssimas do que tá certo, do que tá errado. E de que o ponto de vista dela é o centro de tudo. Imagina se você faz isso com você mesmo também. Você sempre tá com aquele pensamento fechado, prontinho na sua mente. Aí vem uma emoção super nova, um sentimento super novo e você já coloca dentro de uma caixinha. E uma caixinha muitas vezes que vai, na verdade, te diminuir, te deixar mais inseguro. Não é nem uma caixinha que te ajuda, é uma caixinha que só te mantém ali preso dentro de um caminho e de um formato que nem te cabe. Você tá ali, tipo, saindo explodindo, assim, a caixa. E você tenta se manter ali. Porque também te dá uma certa segurança pensar que você pode fazer isso. Mas o julgamento não te ajuda. O julgamento não nos ajuda. Pois cria também muitos atritos, mais interpretações e uso de poder que não deveríamos usar, muitas vezes. E o que vocês acham disso? O que vocês estão achando, gente? O que vocês têm para dizer aqui sobre esse reconhecimento de emoções e sentimentos? Muito bem-vinda, Karina, Pedro, John, Thaís. Eu aprendi a dar passagem aos meus sentimentos. Que lindo, muito bem. É sobre isso mesmo. É sobre a gente fazer isso mesmo, dar passagem para o nosso sentimento. Permitir que ele flua. Permitir que a gente possa permitir aprender com ele, não é? Sem falar que assim, com certeza esse sentimento ele vai passar, ele vai chegar, ele vai ter um ápice, ele vai ter um desfecho, ele pode voltar de novo, mas não é pra sempre, né? O Léo falou, somos treinados desde crianças na caixinha. Sim, a gente muitas vezes já é ensinado desde, assim, pensando em nível macro, né? Não só macro, tem vários níveis familiar, né? Tem também de sociedade, mas assim, tem vários formatos, padrões, assim, que é nos ensinado, né? Mas a questão da saúde psicológica é que foi por muito tempo, assim, considerado um ponto de vulnerabilidade. Eu ainda ouço pessoas falando que psicologia é pra quem é fraco, pra quem é doido, de uma forma pejorativa, né? Então, assim, existe muito preconceitos e desinformação, né? Então, isso é um dos motivos do porquê a gente não consegue nem entender o que a gente deveria estar fazendo, né? Porque, por exemplo, em questão de saúde, em outros pontos, nós sabemos quando estamos errando. Quando estamos pecando pecando não, vamos tirar essas palavras. Quando estamos errando por excesso, ou por falta, ou por, né, fazendo errado, não deveria estar fazendo. A gente sabe. Mas na saúde psicológica a gente não sabe muitas vezes mesmo, né? Então, por isso que o que eu tô achando bem interessante é que eu tô observando um movimento maior mesmo de pessoas buscando conhecer mais a psicologia, tentando ter mais comprometimento com a saúde mental, psicológica, tentando iniciar seu tratamento. Eu tô vendo bastante esse movimento. Então, eu sei que tem muita coisa aí a avançar,
Mas esse percurso, já visualizar isso, já é muito legal, assim. É bem satisfatório. E a internet está contribuindo bastante, né? Tem coisas assim que a internet ela é aberta, assim, a gente pode fazer qualquer coisa, né? Como, por exemplo, julgar os outros, cancelar as pessoas. Mas a gente pode usar também ela para muitas coisas boas, como tudo na vida, né? Deixa eu ver aqui. Ai! A Karina falou: eu faço o contrário. Tomo o julgamento do outro sobre mim maior do que o meu próprio. Então, também está no lugar, né, de julgamento. Acho que nós temos que buscar não seguir nenhum julgamento, não ter nenhum julgamento, nem em relação a você mesmo, nem do outro com você, muito menos. Sei que não é tão simples assim na prática. Então, nesse caso, é quando a gente fala, olha, a gente tem que cada um fazer a sua psicoterapia, seu processo, para entender quais são os seus pontos cegos, né? Porque algumas coisas que na razão é óbvia, no emocional tá tudo confuso, tá? Mas aí não quer dizer que não tem jeito, quer dizer que você tem que parar e dar atenção para isso e cuidar. Mas a gente tem que ver isso sobre por que nós damos tanta atenção pro que as pessoas falam, né? Claro, por nós sermos seres sociais, nós vamos dar uma atenção mesmo, porque nós precisamos uns dos outros. Mas tem vezes, muitas vezes, que tá errado o que a pessoa tá falando sobre você, não tá te fazendo bem. E você sabe que não faz tanto sentido. Essa pessoa nem tem esse poder, assim, nem esse conhecimento sobre você. Não tem nem esse direito. E mesmo assim ainda te atinge. Então, nesse ponto, tem coisas dentro de você ali que talvez poderia estar te ajudando se tivesse fortalecido, se não tivesse machucado, né? Que é quando você tem uma própria referência ali com você mesmo, uma segurança, uma autoconfiança, entre outras coisas que a gente trabalha em um processo psicológico, terapêutico. Então, é isso de quando você olha para suas emoções, nesse momento, eu sei que eu não gosto dela, eu sei que me faz me sentir assustada, mas eu preciso olhar para ela, porque ela faz parte, ela tá fazendo parte de mim agora. E eu não sou ela, ela está em mim, mas eu não sou ela. Mas eu posso conversar, tentar ajudá-la, né? Tentar fazer alguma coisa com isso. Esse movimento, essa atitude, ela vai cada vez ficando um pouco... Você vai aprendendo melhor a fazer todo o acolhimento. Mas acolha, né? Busque entender, busque ver o que é essa emoção. Por que ela tá ali? Quais são os pensamentos que estão junto com ela? Algo que é muito interessante é que nos processos terapêuticos, as pessoas falam muito que, eu contei isso, já me sinto bem. Eu já tô, a terapia, só de falar, já tô sentindo o efeito da terapia. Eu já sinto alívio por estar falando, né? Então, isso é verdade. Porque você tá falando aquilo tudo, você tá elaborando já na linguagem, você já tá organizando as ideias, você está se ouvindo, você tá dando atenção para isso. Entende? Então, ali tá ajudando você a nomear, a nomear, a reconhecer seus sentimentos, a sua história. Então, o processo de poder falar, poder se ouvir, faz muita diferença. Vocês estão mais quietinhos hoje, né? Tô falando, mas não tô fazendo perguntas. Mas tá ótimo, tô gostando de vocês falando aqui, tá, gente? Eu tô vendo que vocês estão participando bem. Ai, não quero cancelar, não. Eu só queria ver os comentários. A Thaís falou aqui, é muito importante. Sim, muito obrigada. Mas é isso mesmo. Às vezes eu leio o comentário depois da fala, né?
Eu ainda tenho que ficar atenta pra pegar no momento. Apesar que às vezes tem um delay também, né, pra chegar os comentários. O desperto... Os despertos... Eu acho que eu não entendi a mensagem aqui, mas tem alguma coisa a ver com os espertos, as psicólogas estão andando junto, algo assim, né? Ah, acho que é uma questão de outro assunto, né? De que quem vibra na quinta dimensão em diante não julga. E quem tá na terceira dimensão vai vibrar na inveja. Entendi. É um assunto paralelo, né? Mas o que você está querendo dizer aqui sobre o assunto que a gente está trazendo é que nós podemos adquirir um comportamento de não julgamento com nós mesmos e com os outros. E isso muda a qualidade das nossas relações, da nossa vida. E a terapia ela tem uma eficiência muito grande por conta disso também. A partir daí, a gente realmente para olhar e entender as emoções. Nós mesmos. Quando a gente tá julgando, nós fica numa luta ali que não faz sentido. Fica lutando, fica se escondendo. Você se julga tanto, você não quer ver. Eu não quero ver tal coisa em mim porque eu vou me julgar. Então, é um ciclo assim que vai te manter no mesmo lugar, né? E vai te fazendo sofrer muito mais. E no final das contas, aquele sentimento é só humano. Aquele sentimento só mostra quem você é. E tá tudo bem, porque todo mundo tem sentimentos, todo mundo também é humano. Só que aí você aprende a lidar melhor com você mesmo quando você não se julga. Só que é um exercício, tá? É um exercício mesmo. E aí a gente consegue até, nesse caso, na terapia, criar esse laço, esse vínculo saudável com o outro, que a gente precisa muito no nosso dia a dia, né? E que nós podemos, se nós fazemos isso com as pessoas, a gente já está inspirando outras pessoas a ser assim também, a gente já torna o nosso ambiente mais saudável. É muito legal. Boa noite pra quem tá entrando. Gente, não deixem de seguir a minha conta lá no Instagram também, aqui no TikTok, porque eu vou fazendo conteúdos pra vocês, eu vou trazer mais temas e eu quero que vocês estejam por dentro. E isso dá uma força bem legal aqui pro canal. O canal pra rede social, né? Já tô já no clima do YouTube. Brincadeira. Ah, mas bom, as pessoas têm medo de psicóloga, não sei por quê. Ah, mas eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei, hein? Eu não sei, eu nunca tinha pensado assim por essa frase, mas agora eu acho que eu sei. Acho que na verdade, o que vocês acham? Por que as pessoas teriam medo de psicólogo? Qual é a dinâmica? A temática. Nós estamos falando sobre como reconhecer nossas emoções. Como, não só como, na verdade, por que reconhecer? Qual a importância? Porque parece simples, né? Mas isso é muito importante, muito mesmo. Muito. Na verdade, quando a gente vai num psicólogo, a gente vai lá pra gente se encontrar com nós mesmos. Nós não estamos com medo do psicólogo, né? Nós estamos com medo de nós mesmos, do nosso processo. E é o que a gente faz muitas vezes quando a gente ignora nossas emoções, quando a gente tenta se esconder delas, se distrair. E aí a gente passa às vezes por situações mais desafiadoras e dolorosas, para aí a gente finalmente entender que devemos começar esse processo. E isso é muito curioso, né? A gente tenta não se aproximar por um medo, mas depois a própria vida pode te fazer chegar lá. E se você chegou lá, é ótimo, tá? É ótimo mesmo. É ótimo. Porque você vai aprender a se fortalecer de dentro para fora. E os movimentos que você vai fazendo de fora também vai te ajudando para dentro. Tá bem? E aqui, mais uma perguntinha.
Como fazer esse exercício do dia a dia? Bom, ótima pergunta. Eu só tô com medo aqui que parece que alguém tá na chamada. Eu não sei se eu fiz isso sem querer, eu vou ter que tirar, tá bem? chamada? Desculpa, rapidinho. Pode fechar. Desculpa. Ai, gente, eu acho que eu chamei sem querer. Eu não entendo. É porque aparece convidar. Ai, eu acho que eu clico sem querer, né? Mas tá tudo bem, viu? Desculpa aí. O exercício do não julgamento, né? Esse exercício, quando eu tô falando assim, eu tô falando da parte mais prática, que é... Eu estou fazendo esse julgamento, comecei um julgamento, já paro e reanaliso. Eu paro e penso, por que eu tô falando isso? Observo, eu identifico que eu tô julgando. Eu tenho que observar que eu tô julgando. Seja eu, seja os outros, seja uma coisa pequena ou grande. E já aí, não se julgue. Entende? Já começa aí. Tá tudo bem se eu tô julgando. Eu só tô observando e aprendendo, né? E aí você vai sempre observando, mas pra todo esse julgamento parar também, não é só uma coisa, não é só isso. Você, no seu autodesenvolvimento, cuidado, você vai adquirindo mais recursos pra te ajudar, tá bom? Obrigada pelos coraçõezinhos. Hoje eu não tô falando, mas eu tô recebendo aqui, tá, gente? É muito bom quando vocês mandam aqui a mensagem, porque eu vou sentindo o retorno de vocês, que vocês estão recebendo aí também. O Roger tinha falado aqui, ter medo da psicologia, ter medo de nós mesmos. Sim. O inimigo é lindo porque o inimigo somos nós. O nosso lado sombra, né? Você tá falando também? Que sombra é tudo que a gente não... No caso aqui, pensando em Jung, é tudo aquilo que não tá na nossa consciência. Tudo que a gente não conhece. Mas... Bom, eu acho que... Eu não entendi... eu tinha chamado errado aqui também, gente. Eu vou responder mais uma perguntinha. Vou ver o que eu mais tenho pra trazer pra vocês, tá bem? Medo de lidar com o nosso lado sombra, talvez? Olha, vocês estão conectados, hein? Todos vocês estão conectados, porque uma pergunta veio do TikTok e a outra veio lá do Instagram. Sim, com nossos lados. Assim, do nosso inconsciente pode vir coisas muito boas também, tá? Mas como a gente não conhece nada do que tá vindo ali, a gente fica apegado ao medo do que pode vir de ruim, né? Do que a gente não vai gostar. Mas tem muitas coisas boas pra vir também do nosso inconsciente, tá bem? E pensando de um lado agora mais assim, a sombra que a gente não quer ver na gente, a gente vê no outro. A gente não quer ver as nossas falhas, assim, as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades. Mas aí você vai aprendendo no processo terapêutico a ver isso sem problema, sabe? Nossa, quando você tira o julgamento assim, de certa maneira, tudo fica mais leve, mais fácil. Gente, eu não consigo ver todos os comentários aqui, porque eu vou tentando juntar, tá? Eu tava vendo, assim, que eu gosto muito de responder todos os comentários de vocês, e eu quero que você sempre continue mandando aqui, tá? Mas, às vezes, eu acabo... às vezes, passando um pouco do tempo, essas coisas acontecem, e eu já fui chamada a atenção também quanto a isso. Obrigada pelos olhinhos de coração. Mas, gente, fez uma pergunta aqui, eu não respondi, envia lá no meu direct, no meu Instagram, que eu posso colocar isso lá no Stories, eu posso fazer uma caixinha de perguntas, eu posso fazer um tema de uma live, depende, vocês vão trazendo e eu vou vendo o que cabe melhor, né? Quero aprender a dirigir, mas tenho muito medo. Você acredita que eu tô conversando com um professor de direção, assim, de uma escola CFC,
E o nosso propósito era fazer uma live falando sobre o medo que as pessoas têm de dirigir. E muitas delas nem iniciam o curso por isso. E assim, o quanto que tem de miticismo por cima, o tanto de coisas assim que estão relacionadas, sabe? Eu dei uma sumidinha aqui rapidinho, né? Bom, vou ver aqui o que mais tem pra falar rapidinho. Então, assim, trazendo um pouquinho, né, disso que a gente tava falando do reconhecer as emoções. O que eu não quero deixar de trazer a mensagem pra vocês, tá? Então, a gente pode tentar se manter distraídos dos nossos sentimentos, e aí a gente deixa de dar o foco em elaborar as emoções, né? E aquilo que tá ressoando na gente e a gente tá tentando distrair, fica ali indigesto, sabe? Fica uma coisa que fica se revirando e não toma uma direção, não toma um caminho, sabe? E pode se... Entre na minha equipe, ó, obrigada, mas um membro... Ah, eu tenho que entender um pouco mais, mas legal. Então, assim, a gente vai deixando aquilo de lado, aquilo vai continuando na nossa vida, às vezes começa a fazer parte das nossas escolhas, a gente começa a decidir a partir de uma emoção, de um sentimento mal resolvido, mal elaborado, nem visto direito. Você vai se conformando em lidar, em aceitar aquelas percepções antigas, e a vida vai, na verdade, com o tempo, vai te mostrando muitos caminhos novos, muitas direções e ângulos que você não enxergava. Então, quando vem um sentimento, às vezes vem aquela reviravolta, vai te tirar do eixo, vai te deixar desconfortável, vai te fazer sentir altos e baixos, mas pode ser um grande aprendizado para você, né? E isso vai acontecendo de qualquer maneira. Então, a gente precisa ter esse acolhimento, buscar nomear, para que nós também possamos dar um sentido para esse sentimento, entender ele, de onde ele veio, o que foi que desencadeou ele e aprender a lidar com ele. Às vezes é só sentir, às vezes é tomar uma decisão, às vezes muitas coisas podem acontecer. Depende do que seria. Mas a gente vai elaborando esse sentimento. E o próprio sentimento, quando você passa a ouvi-lo, vai te ajudando a saber o que fazer naquele momento. Porque às vezes é um entrelaçamento que existe entre um sentimento, outros sentimentos, várias vivências. Então, se você for ver tudo de uma vez, vai ficar só confuso. Mas no processo, você vai dando sentido, você vai organizando certinho, tá bem? E aí você vai ficando mais claro para você as características, as consequências dele, né? E aí você já entrou num processo de desenvolvimento assim maior, autodesenvolvimento. O que você vai fazer a partir de agora, né? Você elabora tudo isso, você tenta elaborar, na verdade, você entra em contato para você pensar, e agora, o que eu vou fazer? Fazendo essas coisas que eu falei, né, de a gente se ouvir, a gente buscar não se julgar, de nomear, de buscar se reconhecer, te fortalece tudo isso. Vocês concordam comigo? A Alcione falou que também que tem medo. Nossa, gente, é tão comum assim. Só aqui já tem mais pessoas, né? A gente precisa ficar atento a tudo isso, né? Tem na minha página no meu Instagram tem um professor que ele é muito assim, muito legal para falar sobre esse tema. Seria interessante assim, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá. Até mesmo às vezes conhecer uma pessoa que tem uma outra visão sobre tudo isso. Que aí você vai entendendo o que pode estar por trás desse medo, se são histórias que você ouviu, se é, na verdade, o medo do desconhecido, o medo da responsabilidade, entre outras coisas, né? Se mandar outras mensagens também, né, falando
as pessoas, como que é. É porque, gente, olha que legal, né? Não legal, mas é interessante, legal pensar nisso. O trânsito é praticamente a nossa vida em sociedade. Lá mostra as regras, né? Lá mostra que se as regras não são seguidas, a gente tem muito mais transtornos. E lá mostra que as pessoas estão vivendo no seu dia a dia. Então tem dia que as pessoas estão estressadas, tem dias que estão calmas. E nem todo mundo tem responsabilidade um com o outro, né? Mas eu acho que eu já tô dando um pouquinho de. Saindo um pouco do assunto de novo. Mas porque vocês estão bem engajados nisso. Aí aqui. Bom, vou dar agora uma pressadinha, tá? Duas coisinhas que eu vou falar agora, mais duas coisinhas. E depois talvez tenha mais alguma coisinha, mais rapidinho. Então, assim, a gente muitas vezes, quando alguém tá triste perto da gente, nós queremos resolver o problema da outra pessoa, né? Ficamos impotentes quando vemos que não podemos fazer algo pra acabar, resolver. E muitas vezes a gente fica num excesso de conselhos, assim, sem ouvir, sem entender, sem escutar. A gente fica tentando resolver, né? E eu até tem até um post no meu Instagram que fala a diferença entre uma escuta empática e simpática, né? Uma você ouve, a outra você transborda em cima do outro o que você quer dizer. Então, quando a gente faz isso com nós mesmos, que é com o nosso sentimento, eu tô triste. Não, mas eu vou sair agora, eu vou dançar. Nada disso, pra que ficar com essa tristeza? Quando você faz isso assim de forma muito forçada, muito vamos pra cima e tira isso da frente, você tá fazendo a mesma coisa. Você não tá sendo empática com você mesmo, né? Você não tá se acolhendo. Então, tomar cuidado com isso, de você não ter essa ansiedade pra resolver as coisas tão rápido, a ponto de você se atropelar, né? O que vocês acham disso? E assim, nós somos seres simbólicos, de linguagem, né? Nós nos comunicamos constantemente e nós damos sentido a tudo, a todos e a nós mesmos. Então, é esse um grande motivo para a gente precisar dar um sentido para os sentimentos. Quando ele fica difuso, sem uma nomeação, sem um formato ali que você deu, que você entendeu, né? Aquilo se mantém uma angústia. Aquilo se mantém mais angustiante do que quando você dá um sentido. Então, o que acontece? Você chega na terapia super angustiado e não quer mais sentir aquela angústia e pensa que o sentimento que você tem a ver mais com o que aconteceu com você. E quando você começa a elaborar, a entender o sentimento fica mais leve, na verdade. E você vê que a situação é mais leve do que o sentimento de não elaborar aquilo, de não entender. Isso acontece. Porque você vai lidar com, sei lá, uma consequência de algo que você viveu, de uma dor, né? Mas você vai saber o que é, você vai ter dado um sentido para aquilo. E aí a gente entra naqueles sentimentos assustadores. Que é o caso de que você tem muito medo de lidar com alguns sentimentos, por exemplo, a morte, né? Medo de perder. Então, assim, umas coisas do tipo, você pode falar, eu não quero falar sobre isso, porque só de pensar em falar já me dá medo. Eu tenho muito medo de falar sobre, de tocar nisso. Mas, pensando no que eu já tinha falado agora há pouco, quando a gente, às vezes, não toca, ele é maior e mais assustador do que realmente é. Entende? Então, assim, já é assustador não tocar. Já é bastante assustador não tocar. Entende? Então, quando você passa a cuidar, a olhar, a elaborar, a dar um sentido, um direcionamento, se torna mais leve.
E aí, às vezes, aquele monstro grandão que você via não é nem tão grandão assim. Foi um dia quando você não sabia ainda lidar. Então, para finalizar, né, muitas vezes, quando a gente está diante desses sentimentos assustadores e não sabemos lidar e não sabemos que tem como temos ajuda, a gente acaba indo muito pro racional. E hoje em dia nós usamos muito a racionalidade, ainda mais aqui no Ocidente, né? Então a gente vive de racionalidade, de razão, e você pode às vezes até oprimir bastante, reprimir bastante seus sentimentos. E achar que vai resolver tudo só na emoção, ou só na razão resolver a vida, né? Viver a vida. Mas aí tem uma grande questão. Será que vale a pena? Obrigada pelos coraçõezinhos, gente. Porque você vai se matar pra viver assim? Que quando você tira suas emoções, você tira o sentido da sua vida. Você deixa de sentir. Você tira os sentimentos ruins, beleza? Mas você tira os bons também. Tudo fica muito sem sal, sem graça, não é? Então esse sentimento de que parece que você não tá vivo pode ser trabalhado. Entendeu? Você pode juntar suas forças ali, iniciar uma terapia, uma psicoterapia e buscar se reencontrar com você, aprender a lidar com teus medos, com teus sentimentos assustadores, com você mesmo e poder sentir. Sentir felicidade, sentir tristeza, sentir alegria, sentir surpresa, ansiedade, gratidão, vários sentimentos. Viver, né? Viver o teu processo. Então, o que eu digo, né? Se acolha. Acolha uns aos outros, não vamos nos acolher. Nós precisamos tanto disso, vamos ser cuidados uns com os outros, né? Cuidados uns pelos outros. E se permitir esse processo de autodesenvolvimento. Se permitir sentir as emoções, se conhecer, para você poder viver, para você ser você, descobrir quem é você. Esse processo é muito lindo. E você merece viver o teu processo. E essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Gostaria de saber como é que ficou aí. Eu recebi vários coraçõezinhos aqui no finalzinho, né? Agradeço. Não dá pra ver quem foi, mas eu recebo de todo mundo. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui, por estar nesse momento, né? E espero que de alguma forma possa contribuir, ajudar, né? Se vocês puderem passar aqui a mensagem de vocês. Obrigada pelos coraçõezinhos aqui também. Ah, tem a pergunta aqui do Saturnino. Nossa, a hora voou de novo. Tenho a impressão de que para os outros tudo dá certo e para mim tudo é mais difícil. Então, é uma questão que você deveria... que é importante você levar para terapia, porque tem que abrir bastante aí. Não que eu digo muita coisa, mas tem que abrir, e aqui eu não consigo, mas é muito pessoal, sabe? É muito do seu processo. Mas com certeza tem muito a ver com as suas crenças, com a sua autoestima, sua autopercepção. Não continue pensando assim, não precisa, tá? Eu sei que não é assim, tu olha pra outra, pedir e você vai parar. Mas tem como mudar, tá bom? E se conhecer mais pra você ter segurança quanto a isso, tá bom? Então, gente, tenham uma ótima noite vocês todos. Muito obrigada pelos coraçõezinhos. Fiquem bem e até a próxima semana.